ecologia, né? O ambiente é dos seres vivos. Ecossistema. Ecossistema é o conjunto formado pelo meio biótico e o meio abiótico, que no ambiente trocam matéria e energia. Um exemplo de ecossistema, nós temos a Mata Atlântica, né? Que é um ambiente muito grande, né? Lá existe animais, plantas, os fatores bióticos e os fatores abióticos, no caso, né? Os vivos e os não vivos. Uma poça de água também pode ser considerado um ecossistema, um jardim, né? Mas se nós considerar todo o planeta como um todo, ele pode ser considerado um ecossistema muito grande, né? No caso, o habitat é o lugar onde vive uma determinada espécie de ser vivo. Né? O habitat do lambari é a lagoa, por exemplo, né? Nicho ecológico é o conjunto das atividades e funções de uma determinada espécie no ecossistema em que ela vive. A profissão da espécie é o seu modo de vida ou jeito de ser, né? Então isso traduz o nicho ecológico. O organismo. Organismo é cada ser vivo tomado isoladamente. Uma planta, por exemplo, é um organismo. Um gato, um cão, né? O próprio homem, né? Cada indivíduo desse representa um organismo. População, conjunto de organismos que vivem de uma mesma espécie que vive numa determinada região. Carneiro, capim, etc. A espécie humana também é uma população. Comunidade é um conjunto de populações que vivem em determinada região que se relacionam entre si. Então, se nós considerar a comunidade do Porto Alegre, por exemplo, né? Ali existe a população humana, a população de cães e de outros animais, né? Plantas, né? Então esse conjunto, né? Que forma a população. Então, em exemplo de população, temos de comunidade, aliás, população de carneiros, bois, cavalos, aves e outros, né? Vivendo em uma determinada área. Então, no ecossistema existem os componentes abióticos do ecossistema, por exemplo, a radiação solar, né? Fonte de energia para a vida. A luz permite a realização da fotossíntese, produção de matéria orgânica para o mundo vivo. A produção de flores e frutos das plantas, fotoperiodicidade. E a visão dos animais, fotorreceptores. O calor é fundamental à vida, pois a temperatura muito baixa, abaixo de 0 graus Celsius, pode paralisar. Hibernação, suspensão, latência, ou mesmo matar os seres vivos. O mesmo ocorrendo com temperatura muito alta, acima de 45 graus Celsius. A água, componente mais abundante das células. Solvente de substância indispensável para o seu transporte e para as reações bioquímicas. Animais e plantas protegem-se contra a desidratação, interagindo
ingerindo água e evitando sua perda excessiva. A atmosfera é constituída por gases importantes para a vida. O nitrogênio entra na formação dos compostos nitrogenados pela ação de bactérias e cianofícia. O oxigênio é utilizado na respiração dos seres vivos. O gás carbônico é indispensável à elaboração da matéria orgânica através da fotossíntese. Sais minerais, componentes importantes para as funções vitais e encontram-se no solo ou dissolvido na água sob forma de fosfato, carbonato, sulfatos e etc. Então esses são os componentes abióticos. Componente biótico do ecossistema. Produtores. Produzem a matéria orgânica para todo o ecossistema. São organismos autótrofos que realizam a fotossíntese, no caso, as plantas. Consumidores. Os consumidores são todos os seres vivos que, na impossibilidade de produzir seu próprio alimento, vão buscar nos produtores. Os consumidores podem ser consumidor primário, os que se alimentam diretamente dos vegetais. São os herbívoros, o boi, coelho, gafanhoto, ovelha, são seres consumidor primário. Consumidores secundários são os que se alimentam dos consumidores primários, são chamados carnívoros. De acordo com a classificação, alimentos são chamados consumidores secundários, terciários e etc. São exemplos de consumidores, no caso, sapo, homem, gato, cobra, gavião. Primário, gafanhoto, é um consumidor primário. Secundário, o sapo vai e come o gafanhoto. Terciário, o gavião, né? Então, de acordo com a posição da cadeia, eles são classificados. O homem, por exemplo, o homem, como se alimenta de tudo, é chamado de onívoro. E os seres decompositores são as bactérias e os fungos que atuam sobre cadáveres de plantas e animais em decomposição. Os decompositores geralmente são microscópicos. Bactérias e fungos, né? A cadeia alimentar, né? É a sequência de organismos em que um serve de alimento e transfere a energia a outro. Então, no caso, toda a cadeia alimentar, dando um exemplo de cadeia alimentar, o vegetal é o produtor, né? A lagarta come o vegetal, o sapo come a lagarta, o sapo come a cobra, come o sapo e o gavião come a cobra. Então, o que caracteriza essa cadeia alimentar é a troca de energia entre os seres vivos. Então, numa cadeia alimentar, os seres de cada nível alimentam-se de nível anterior e serve de alimento ao organismo seguinte, envolvendo sempre a relação planta, herbívoro, carnívoro. O ambiente é o conjunto de condições favoráveis ou não à vida dos animais e vegetais. Os fatores que cercam o ser vivo são classificados em
no caso, fatores bióticos, todos os seres vivos, animais e vegetais. Fatores abióticos, água, ar, solo, calor, som, luz, etc. A interação entre o meio biótico e o meio abiótico forma um ecossistema. Então, o ecossistema, como já foi falado, é todo conjunto formado por um ambiente e os seres vivos que nele habitam. Exemplo, o mar, uma pequena lagoa, uma floresta, etc. E por hoje, só.